E vamos começar com uma pessoa, uma notícia que não é nova, é antiga, da atriz do iCarly, da Nickelodeon, que publicou um livro falando assim: ai, que ótimo, que maravilhoso que a minha mãe morreu. E gerou uma repercussão absurda, né? De pessoas opinando e julgando e condenando. Queria que você explicasse um pouco para a gente essa reação. Por que dessa reação? É chocante a gente ouvir de alguém uma frase dessa, é muito pesado e faz a gente olhar para a nossa própria relação com as nossas mães. E a maioria das pessoas, graças ao bom Deus, né, por sorte, né, muitas pessoas, a maioria delas, eu imagino que tem uma relação muito tranquila com as próprias mães. Tem uma relação bonita com as próprias mães. Então, quando escuta uma frase como essa, Choca, que né? choca e que também é a história de milhares de pessoas. Mas sabe o que acontece, Douglas, também? Eu acho que muito é porque a gente tem aquela ideia romantizada da figura da mãe. Uhum. Porque, por exemplo, na antiguidade, na Idade Média, não era a figura da mãe, era a figura do pai. Então, assim, por quê? Por conta daquela construção patriarcal, era a figura do pai. No século XVIII que isso mudou. Começou a mudar o quê? Porque a burguesia, o negócio começou a mudar pela questão econômica. Não, até a própria infância era Sim. assim, foda-se, Porque, né? e tinha aquela, porque Meio tinha que aquela coisa. não interessa. Tinha aquela coisa, o legado do pai. Então, é a figura do pai. A partir do século XVIII, né? A burguesia ali, a Revolução Industrial, tudo acontece ali. Aí começa a colocar outros papéis. Aquela ideia, né, da liberdade, igualdade e fraternidade. Eles falam, não, vamos mudar aqui o formato de família e colocar a mãe. Um novo esquema. Aí a gente tem aquele papel romântico da mãe. Então, quando você chega com a notícia dessa, a pessoa vai falar assim, não, mas a mãe Nossa, é sagrada. que horror, É como se fosse uma figura sacra, né? Que pessoa ruim é essa que odeia a mãe? Exato. Não, né? essa... Que pessoa bem ruim isso. é essa? Deve ter algum Porque problema? tipo a Virgem Maria, Sim. né? A mãe é como se fosse a Virgem Maria, né? Isso que eu ia comentar, né? Assim, porque a partir disso que você fala, e essa multiplicação e expansão do cristianismo, que traz, né, a imagem Essa da mãe, pureza. da mãe que sofre pelo filho, que dá a vida pelo Isso. filho, a mãe do sacrifício. Então, e aí nós somos latinos, né? Nós somos de uma estrutura muito católica, religiosa, e que a mãe é o centro, a figura. O pai é aquele forasteiro, aquele que não veio, aquele que não apareceu, aquele que faltou, aquele que abandonou. Mas a mãe é essa que fica, que permanece, que ajuda, que se sacrifica. Guerreira, né? Guerreira. A mãe é guerreira. E aí, de repente, a gente ouve histórias como essa, dessa garota, que de modo muito corajoso, e eu acho que isso é produto também de autoconhecimento, de entender que o problema não é ela, porque quando ela grita isso pro mundo na capa de um livro, sendo tão conhecida como ela é, e conseguindo depois de fazer muito sucesso, abandonar a carreira, porque era a mãe que queria a carreira dela, quando ela chega a gritar isso, eu acho que é um jeito Ela dela... libertou-se. É o processo de libertação. E aí, né, Douglas, aí eu fico imaginando, né, que você, mais do que todos nós, sabe, né, disso. As pessoas que chegam e conseguem se abrir. Porque Conseguem como é difícil falar você e não ser julgado, porque, né? porque fica aquela... Isso, porque fica aquela coisa. Se a pessoa fala mal da mãe, ele é mal. Porque parece Nossa, assim... se ela fala assim da mãe Porque dela, tá o que isso, ela... isso. Entendeu? Que monstro é esse? Não deve ser flor que se cheire. Isso. É bem isso. Porque a coisa ela é muito relacionada a isso mesmo, né? Não. Se a pessoa falou da mãe, foi daquela figura sagrada, porque, querendo ou não, e aí, acho que o Douglas traz uma coisa perfeita aqui, uma fala perfeita, que é essa questão da... Tá na mente da gente, nós que somos latinos, né? A gente vem de uma cultura judaico-cristã. Tá na nossa mente essa sacralização mesmo da figura da mãe. Então, falar... Imagina o quê? Chegar no consultório e falar... Não deve ser dessa fácil, né? forma,